Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram a Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disto, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte deste homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei ao Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará para sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta-os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles o liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, caros irmãos, celebramos esta quinta-feira dessa segunda semana do tempo da Páscoa,
este tempo de graça, tempo de alegria, tempo que vivemos como uma grande festa, né? A grande festa da vida, a festa da vitória da vida sobre a morte, a festa da vitória de Jesus Cristo, que é também a nossa vitória. E neste tempo nós somos chamados, neste tempo pascal, a sermos as testemunhas de Cristo, de testemunharmos a todas as pessoas em todos os lugares que o Senhor está vivo para sempre. O Senhor que passou pelo mundo fazendo bem, o Senhor que foi entregue, o Senhor que sofreu, que foi morto na cruz, Ele ressuscitou e vive para sempre no meio de nós. E esta alegria que nós devemos anunciar a todas as pessoas e anunciar com a nossa própria vida. Em todas as circunstâncias, mesmo diante das perseguições, diante daqueles que nos querem calar, nós devemos permanecer firmes no nosso testemunho, conscientes da missão que o Senhor confia a cada um de nós. E assim levarmos adiante a missão da igreja de ser construtora do reino de Deus aqui neste mundo, vivendo todo o ensinamento de Cristo, vivendo aquilo que Ele mesmo viveu no meio de cada um de nós. E nós estamos acompanhando nessa segunda semana da Páscoa, no Evangelho de São João, esse riquíssimo diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um dos chefes do povo, ele que era fariseu, um homem importante, e ele vai ao encontro de Jesus à noite e quer ter com Jesus, quer saber do Senhor sobre a sua vida, quer compreender tudo aquilo que Jesus realizou no meio do povo. E ele diz, ele tem a consciência de que Jesus é o mestre que vem de Deus, porque só alguém que vem de Deus pode realizar os sinais que Jesus realizou no meio do povo. E ali então Jesus começa então esse diálogo com Nicodemos, mostrando principalmente para ele a necessidade de nascer do alto, para poder entrar no reino dos céus, para poder compreender tudo aquilo que Cristo, como enviado de Deus, veio revelar a cada um de nós. E hoje nós chegamos ao final desse diálogo de Jesus com Nicodemos, e Jesus vai então reafirmando tudo isto para aí o seu interlocutor. E Jesus vai dizendo então a Nicodemos que aquele que vem do alto, aquele que nasce do alto, ele fala das coisas de Deus. Agora quem é da terra fala simplesmente das coisas da terra. Então, meus irmãos, assim o Senhor fala da necessidade de renascermos com Ele, para podermos dar também esse testemunho. Nós só iremos dar um verdadeiro testemunho de Cristo se acolhermos a vida nova que Ele, pela sua ressurreição, traz para cada um de nós, e que nós recebemos o nosso batismo, através do dom do Espírito Santo, que gera em nós esta vida nova, que nos faz homens e mulheres novos, homens e mulheres de Deus, filhos e filhas de Deus, e que devemos, portanto, anunciar ao mundo as coisas de Deus, vivendo das coisas do alto e anunciando essas coisas do alto aos nossos irmãos e irmãs, principalmente aqueles que sofrem, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão perdidos, muitos que nós encontramos e que convivemos, especialmente nesse tempo difícil que nós enfrentamos com toda a sociedade. Então, diante das coisas da terra, das coisas do mundo, que atormentam as pessoas, que tiram a sua paz, que geram medo, preocupação, nós devemos anunciar para eles as coisas do alto, anunciando Jesus Cristo, Ele que é o revelador do amor do Pai por cada um de nós, Ele que anuncia a cada um de nós esta vida nova e a vitória sempre da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. E assim restaura em nós a alegria, né? Porque conhecemos o novo de Deus na nossa vida, o novo de Deus no nosso dia a dia. E assim, meus irmãos, nós vimos isso concretamente na vida dos apóstolos de Jesus. Nós vemos hoje no Evangelho que os apóstolos são levados pelos guardas até o Sinédrio, grande autoridade lá do povo de Deus, do povo judeu.
E eles são interrogados, acusados de desobediência, porque eles haviam proibido expressamente que eles ensinassem em nome de Jesus. E também eles são acusados de estarem acusando as autoridades de serem os responsáveis pela morte de Jesus. E diante do Sinédrio, diante dessa grande autoridade, eles mantêm firme o seu anúncio de Jesus Cristo. E eles continuam a falar de Jesus. E continuam a mostrar, a jogar na cara das autoridades que Jesus, que eles mataram na cruz, o Pai o ressuscitou. E o fez o grande Senhor, o Mestre, o grande guia de toda a humanidade para o reino de Deus. E eles ficam furiosos com os apóstolos, né? E querem de toda forma matá-los da mesma maneira como mataram a Jesus. E ali, meus irmãos, neste testemunho que nós vemos aí nos Atos dos Apóstolos, nós vemos de fato os efeitos da vida nova na vida dos apóstolos de Jesus, especialmente do apóstolo Pedro. Ele que é o chefe, ele que está à frente, ele que fala em nome dos 12. Mas quem era Pedro antes? Quem é Pedro na Sexta-feira Santa? Pedro é alguém que se acovardou, que teve medo. Pedro negou Jesus diante até mesmo de uma empregada. Pedro não teve coragem de dizer que era de Cristo. E todos os outros que também fugiram, se esconderam, que duvidaram até mesmo da sua ressurreição, como nós vimos também domingo passado. Mas agora, eles de fato, ao acolherem o dom do Espírito Santo em Pentecostes, receberam essa vida nova. E agora eles falam mais das coisas do mundo, mas das coisas do alto, de onde eles renasceram pela ação do Espírito Santo, onde eles renasceram com Cristo. E agora, diante das autoridades, eles não têm medo de anunciar o ensinamento de Cristo. Eles não têm medo de falar de Jesus, não têm medo de dizer que o Senhor ressuscitou, que Ele está vivo, que o Pai o constituiu Senhor de tudo. E assim nós vemos estes efeitos da vida nova na vida dos apóstolos e na vida também de cada um de nós. Então é necessário, meus irmãos, que neste tempo pascal nós também possamos renascer para as coisas do alto, para que possamos assim olhar o mundo com os próprios olhos de Deus. E que mesmo diante de todo o sofrimento, das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, possamos anunciar e crer firmemente na vitória de Cristo, na vitória do Senhor, que é sinal também da nossa vitória, para que possamos vencer em nós todo tipo de medo, para tirar do nosso coração toda a perturbação, toda a preocupação, e acolhermos em nós a paz que o ressuscitado traz em nossas vidas. E cheios desta paz, imbuídos do seu Espírito, possamos dar ao mundo um verdadeiro testemunho, sem temer a nada e a ninguém, mas em todas as situações e diante de quem for, nós anunciarmos o Cristo como nosso Senhor, como aquele que venceu a morte, como aquele que é o único caminho que nos leva para junto do Pai. Então, meus irmãos, que essa palavra de Deus possa realmente ir transformando cada dia as nossas vidas, para que possamos caminhar confiantes e corajosamente com Cristo, e dar ao mundo o verdadeiro testemunho do Senhor que está vivo para sempre, do Senhor que está também junto de cada um de nós. Ele é a luz que nos ilumina, assim como a palavra de Cristo iluminou a vida de Nicodemos, que ela também ilumine a cada dia a vida de cada um de nós, e renascidos possamos, como os apóstolos, levar a todos este testemunho, sem medo, né? Mas anunciando com toda a nossa fé, com toda a coragem, a palavra de vida e de salvação, que é o próprio Cristo ressuscitado no meio de cada um de nós. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude pela sua intercessão, pelo seu amor de mãe, a seguirmos firmes o caminho do seu Filho Jesus, vivendo a vida nova que dele recebemos pela ação do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para